A paz do Senhor para todos. No vídeo de hoje nós estaremos abordando a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, aonde a mesma trata da realidade bíblica do inferno. E a mesma tem como texto áureo Mateus 25:41. Diz o seguinte: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A palavra inferno aparece 308 vezes no Novo Testamento. A mesma tem várias conotações. A palavra inferno, que é de origem latina, eu posso assim dizer, que significa lugares baixos, ela, na nossa língua portuguesa, na nossa versão da língua portuguesa, aparece várias vezes a palavra inferno, quando na realidade, no original, existem outras palavras. E nós vamos analisar, a princípio, justamente esse detalhe. Porque o inferno existe vários departamentos, várias regiões específicas. Vamos ver isso cuidadosamente, porque nos originais aparecem a palavra Gehenna, aparece a palavra Hades, aparece a palavra Sheol, aparece a palavra Tártaros. Não são simplesmente sinônimos, são fatos diferentes. Então, o que nós queremos justamente ver nesse texto aqui é esta realidade. Lembrando que, em alguns casos, a palavra Sheol, ela tem um sentido de sepultura, mas é bom analisar o contexto, porque, dependendo do contexto, ela também pode significar um castigo eterno. Então, as palavras Sheol, que é de origem hebraica, tártaro, grego, Gehenna, Hades, respectivamente gregos e hebraicos, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23, a palavra que aparece é Hades, que é justamente o episódio do rico e de Lázaro, quando o texto diz: erguendo os olhos, e no Hades, erguendo os olhos. Então, a palavra Hades aí aparece. Só que, em outros casos, quando a palavra deveria ser Tártaro, Sheol ou Gehenna, aparece simplesmente a palavra inferno. É o caso de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que é diferente de Lucas 16, 23. São dois casos diferentes. Lá a palavra que está em Pedro, 2 Pedro 2, 24, é Tártaro. A palavra Hades é um lugar de tormento, conforme diz o próprio texto lá em Lucas 16, que ele estava em tormento. É um estágio temporário, mais adiante nós vamos analisar isso, um estado temporário, porque no final da grande tribulação, no trono branco, então todos irão para um lugar definitivo. Então a palavra Sheol significa, ao pé da letra, um lugar profundo, um lugar de trevas. Mas existe também
a palavra abismo, o abismo é diferente. O abismo foi reservado para os demônios. Satanás e os demônios, conforme nós vimos lá em Apocalipse, que no final no início do milênio, Satanás vai ser preso e vai ser jogado no abismo. Então esse abismo aí é o lugar dos demônios. Nós encontramos também uma passagem no Novo Testamento, quando Jesus ia expulsar os demônios, eles clamaram: não nos mande para o abismo. Observem então, vamos analisar, que existe no inferno um espaço reservado para os demônios, para Satanás, para os anjos caídos e para os humanos. Os humanos ficam no Hades temporariamente. Mas existe um lugar em que os demônios são presos. Os anjos caídos, conforme está lá em 2 Pedro 2:24, estão no Tártaro. É só ler lá no original. O Tártaro era o lugar onde eram aprisionados os anjos caídos. Então é bom a gente ver esse detalhe. E quando Jesus diz que o inferno foi reservado para o diabo e seus anjos, ele não está se referindo ao Hades. Está se referindo ao abismo. É bom a gente ver esses detalhes. Então, recapitulando, a expressão Hades do grego, que é mundo dos mortos, é um lugar de tormento, um lugar de punição, é uma prévia para o lugar definitivo. A palavra Sheol, no hebraico, é o lugar profundo. Sheol e o Hades são lugares provisórios, mas a gente encontra também lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, a expressão abismo. Para o abismo não vão os seres humanos, e sim os demônios. O abismo não é lugar de humanos, se bem que tudo é castigo, tudo é sofrimento, tudo é tormento, mas possivelmente existe uma diferenciação de sofrimento, de tortura. Há um determinado grau de tortura em cada uma das partes do inferno. A palavra tártaro aparece somente uma única vez no Novo Testamento, que está justamente em 2 Pedro 2:4. E como já afirmamos, é o local aonde estão aprisionados os anjos caídos. É só ler lá no original que nós vamos encontrar isso várias vezes. A palavra Gena é justamente o lugar, o lago de fogo, ou Gena, se a gente for analisar a partir da pronúncia original Guiena, que é derivado da palavra Vale de Guiná, Vale de Guinom, ou Vale dos Filhos de Guinom. Esse nome ele foi justamente criado para representar esse lago de fogo. Então, quando na Bíblia quer afirmar a respeito do lago de fogo, a palavra é Guiena, que tem como origem Vale do Guinom. Por que existe esse vale, ou existe essa expressão? Nessa região, nesse vale, existia uma estátua de Moloque.
era uma estátua muito grande, era oca, aonde se sacrificava humanos para essa divindade pagã, principalmente crianças, bebês. Então, quando aquela estátua estava incandescente, ou seja, muito quente, chegava a ficar como se fosse uma brasa, as mães pegavam os seus filhos que amamentavam ainda, que é criança de leite, e colocava nas mãos daquela divindade. E existia um grupo de sacerdotes que acompanhavam esse ritual diabólico e começava a rufar os tambores para que não se ouvisse os gritos das crianças, porque era um alvoroço tremendo, era uma gritaria quando se colocava as crianças nas mãos daquela estátua pegando fogo ou incandescente. Então os sacerdotes começavam a tocar os tambores. Então a palavra Guena, ela foi justamente criada para representar o lago de fogo na Bíblia. Então, para o lago de fogo estão justamente os demônios. Esse lago de fogo, ou essa Guena, ela só vai existir depois da grande tribulação. Quem vai para esse lago vai ser a besta e o falso profeta. Satanás vai ser preso no abismo. No final do milênio, é quando Satanás será solto por um pouco de tempo. A Bíblia não fala que se a besta e o falso profeta vão ser soltos, mas Satanás vai ser solto no final do milênio, para depois ser jogado nesse lago de fogo. A morte e o inferno serão atirados nessa Guena, ou seja, no lago de fogo. Então tudo vai se resumir ali, mas isso no final, depois do trono branco. Então isso é uma breve reflexão a respeito do que é a realidade do inferno. Então a gente não pode misturar as coisas. Então inferno, Tártaro, Guena, Hades, Sheol, eles têm aspectos diferentes. A lição, ela aborda a respeito do comportamento humano em relação ao inferno, justamente porque a intenção de Satanás é justamente negar esta realidade. E as pessoas começam a acreditar que o inferno não existe, mas o inferno é uma realidade bíblica. Não resta a menor dúvida. E na lição existe justamente o pensamento humano a respeito do inferno. Ou seja, alguns pensamentos, porque alguns teólogos modernos e filósofos, eles querem fazer as pessoas acreditar que a palavra inferno seja uma figura de linguagem, uma forma de castigo, ou qualquer coisa que indique sofrimento, tortura. É por isso que as pessoas usam essa expressão: esta vida é um inferno, aqui é um inferno. Então eles querem passar para a mente das pessoas que inferno é tudo aquilo que causa sofrimento, mas que não existe o inferno real. Infelizmente, é essa mensagem que muitas pessoas têm passado por aí. E existe justamente o ensino, conforme o tópico 2, o ensino do universalismo. Aí tenta amenizar. Eles procuram distorcer um pouco o primeiro item, né, dos pensamentos filosóficos. Esses admitem que o inferno existe, mas só que é uma passagem temporária.
eles querem também fazer-se acreditar que no final das contas todos depois irão para o céu. Foi daí aonde derivou-se uma doutrina romana, a doutrina do purgatório, aonde existe uma passagem de purificação, aí já vai anulando e enfraquecendo o sacrifício do Calvário, porque quando se diz que mediante o sofrimento no purgatório ou uma passagem temporária no inferno, e depois da pessoa pagar sua culpa por esse sofrimento, eles seguem para o céu. Aí seria justamente uma forma de negar a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Lembrando que sem Jesus não há salvação. É impossível alguém ir para o céu sem passar pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ele diz, eu sou o caminho. Ele não falou que era um caminho, ele falou que era o caminho. Então, o acesso a Deus, o passaporte aos céus, o caminho para os céus é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum outro meio, não existe nenhum outro recurso, não existe nenhuma outra forma de se ingressar no céu, a não ser através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que mostra o ensino universalista, que também acha que o batismo ajuda na salvação. E o grande alerta apostólico de cristãos intelectuais, lembrando que a passagem lá em 1 Pedro, quando diz, crescei na graça e conhecimento, investir no conhecimento é preciso também investir em Deus, porque às vezes as pessoas ficam tão intelectuais, mas eles crescem deformados. Eles crescem somente no intelectualismo e não crescem na graça, não crescem na humildade, não crescem em Cristo. Aí começa a inventar essa história, uma das histórias que nós acabamos de contar. Então temos muito cuidado, porque é bom o conhecimento. Os teólogos modernos, por exemplo, alguns filósofos que negam a existência do inferno, é porque eles cresceram somente no conhecimento. Ele busca muita coisa, estuda demais, se envaidecem, incham, mas eles não se parecem nada com o Senhor Jesus Cristo. Eles se esqueceram de crescer na graça. Eles se esqueceram de crescer em Cristo. Então é de fundamental importância que as pessoas elas cresçam em todos os sentidos. Eles cresçam nas duas direções. Que buscam o conhecimento bíblico. É uma realidade. Mas ele não pode desprezar a atuação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo é quem nos orienta, é quem nos instrui, é que nos adverte, é que nos faz conhecer ou reconhecer que nós somos 100% dependentes de Deus e a palavra de Deus é uma realidade. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus não deve existir reforma nem mudança, ela não se atualiza porque a Bíblia é eterna. Então é um único livro que não se deve reformar, é o único livro que não se deve atualizar, porque a palavra de Deus ela é eterna e absoluta, mas existem alguns intelectuais que querem mudar alguns textos, mudar alguma forma, negar que o inferno existe, negar que o inferno é um lugar temporário e coisas semelhantes. Então, é importante que venhamos a ter o conhecimento genuíno da palavra de Deus e transformar justamente a nossa mente, ou renovar nossa mente a cada instante,
ter cuidado com os falsos profetas, os falsos ensinadores, porque nós temos ensino para todo gosto, atualmente. Temos ensino de todos os jeitos, de todas as formas, mas é bom nós nos determos unicamente na Bíblia, na palavra de Deus, porque o que existe de distorção, de acréscimo na palavra de Deus e de redução da palavra de Deus é algo surpreendente, mas é misto que isso aconteça, porque já estava previsto para o final dos tempos. Que Deus os abençoe e espero que a lição do próximo domingo, essa lição de número 11, ela venha trazer um alerta, um despertamento e mais conhecimento para a nossa vida espiritual, para que cada vez mais venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Até o próximo vídeo e tenham uma excelente aula em nome do Senhor Jesus.